Jesus também vai ser levantado do madeiro. E quando ele for levantado, aquele que crer nele, que apenas crê no sacrifício dele, vai ser salvo também, vai receber a vida eterna. E João 3,16 você conhece de cor, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então para nós isso é uma aplicação muito poderosa. Mas talvez na cabeça de alguns era assim: pastor, mas como que Cristo pode ser a serpente? Se nós sempre associamos serpente com o diabo. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Se fosse bem ligeiro hoje ia ser bom. Seria bom todos os domingos, né? Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, quem achou, diga amém. Perde o costume, né, irmãos, de abrir a palavra. 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga amém. Então o que acontece? Por que Cristo é um símbolo daquela serpente? Porque aquela serpente era um símbolo de Cristo. Porque na verdade, a Bíblia diz que Cristo tomou os nossos pecados. Alguém pode dizer: pastor, como que Cristo pode ser dito, como a palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez ele pecado, porque Jesus recebeu os nossos pecados. Assim, por isso, Cristo pôde ser condenar ali todo o pecado na cruz. Por isso que hoje, mesmo que nós não façamos e nunca viemos fazer um ato de justiça, na verdade nós recebemos a justiça de Cristo. E essa é a mensagem central da graça de Deus. A mensagem da graça é a loucura da cruz, a substituição. É isso que nós temos que entender, que lá na cruz houve uma substituição muito poderosa. Jesus recebeu os pecados para que nós recebêssemos a sua justiça. Amém, irmãos? Por isso hoje, você que está aqui, talvez até nos visitando, se você apenas crer no seu coração, se você apenas receber a Jesus, você é salvo. Nós não precisamos fazer nada mais além do que apenas crer no sacrifício de Jesus. Diga amém. Mas talvez você fale: pastor, mas o que tem tudo isso a ver? Sabe, a lei era uma sombra. Nós olhamos para Cristo na cruz e conseguimos ver que Ele levou os pecados. Mas preste atenção, no Antigo Testamento existia outra sombra também. Até hoje, porque os judeus, o povo de Israel existe um dia chamado Yom Kippur, ou dia da expiação, o dia do perdão. Esse dia relembra o dia que o sacerdote antigamente, ele fazia o sacrifício, então levava o sangue nos santos dos santos, aspergia o sangue ali sobre a tampa do propiciatório, e então aquele dia era o dia do perdão. Os pecados de todas as pessoas ali eram perdoados, na verdade eles eram cobertos por um ano. Então todos os anos, o povo então, o sacerdote fazia esse ritual, e então ali os pecados do povo eram cobertos. Até hoje eles fazem isso, só que eles não usam mais sacrifício, porque o templo não existe mais. Mas eles comemoram esse dia, está no calendário deles. Então, o que acontece? No Antigo Testamento, o pecado não foi perdoado. O pecado era coberto. Então, uma vez que ele era coberto, o sacerdote repetia isso anualmente. Todos os anos se repetiam. Claro que existiam sacrifícios diários, sacrifícios de ação de graça, sacrifícios pelo pecado, mas esse representava o perdão para o povo. E preste atenção, uma vez que era feito isso, eu achei interessante porque esse sacrifício que eles faziam era como um pagamento com cartão de crédito. Achei perfeita essa ilustração. Porque, você sabe, quando você paga algo com cartão de crédito, na verdade você não está pagando realmente. Você está dizendo que no dia do vencimento da fatura, você vai pagar. Então você passa o cartão, ali é coberto. Mas no dia do vencimento, você vai pagar então aquela fatura e aquele pagamento vai ser completo. O que aconteceu foi o seguinte, foi que realmente, no dia da crucificação, lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e disse, está consumado. Naquele dia, então, todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro foram perdoados.
todos os nossos pecados. Então, a Bíblia diz em Hebreus que agora não precisa mais anualmente alguém oferecer um sacrifício, porque uma vez por todas que foi feito o sacrifício de Jesus, de uma vez para sempre, todos os nossos pecados foram resolvidos. Diga amém por isso. Lá em Hebreus 10, 2, projeta para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 2. Diz assim: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecado todos os anos. Preste atenção, é aqui que eu quero começar a falar para você o que eu quero compartilhar essa noite. Nós sermos livres de uma consciência, de uma má consciência, livres da consciência do pecado. Preste atenção, se antigamente eles faziam sacrifícios uma vez ao ano, uma vez ao ano, o sacerdote ia lá, oferecia o sacrifício pelo pecado, nossos pecados foram perdoados, aleluia, só o ano que vem. As pessoas tinham recordação dos seus pecados, então elas não tinham plena paz, elas não tinham plena certeza, porque ano que vem, novamente, o sacerdote teria que oferecer outro sacrifício. Então elas viviam em uma consciência constante de pecado. Como a Bíblia cita, nós vamos ler agora em Hebreus, uma má consciência. E qual que é o problema? O problema, quando João estava lá, na beira do rio Jordão, e ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que quando nós, mesmo no Novo Testamento, mesmo debaixo da graça, mesmo sabendo que está consumado, mesmo sabendo que a obra de Cristo foi perfeita, nós vivemos na antiga aliança, nós vivemos debaixo de uma consciência de pecado, de uma má consciência, de uma consciência que, como os seus pecados ainda não foram resolvidos, é como se ainda você esperasse mais uma vez o perdão de Deus, e você vivesse na expectativa sempre de que você vai ser perdoado, não de que você já está perdoado. E isso vai gerar uma série de consequências que vai nos prender, nos limitar de avançar e de crescer em Deus. Hebreus 10, 12 diz o seguinte, 10, 10. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Diga comigo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia o exercer do serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga para sempre, diga bem forte, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então preste atenção, Jesus já ofereceu o sacrifício, uma vez por todas, está pronto, está consumado, já não precisa mais outro sacrifício, e uma vez, portanto assim, nós agora temos que ter ciência, de que nós não precisamos ter mais consciência de pecado, mas sim consciência de perdão. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não precisa ter consciência dos seus pecados, mas sim da consciência do perdão de Deus. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Nós temos uma mudança de mentalidade, nós temos uma mudança da nossa mente, do nosso coração, da nossa forma de pensar. Nós precisamos ter substituições, e a grande primeira delas é essa. Hebreus 10, 17 diz o seguinte: passa para frente. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre.
onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, se Jesus já ofertou pelo pecado, esquece, está pronto. Deus não se lembra dos seus pecados. Deus não se lembra das suas falhas. Isso não tem que penetrar no nosso coração, e nós precisamos ter revelação. Nós precisamos agora não estar consciente dos nossos erros. Nós não precisamos estar mais consciente das nossas falhas, do que nós cometemos, do que nós falamos, do que você brigou com seu cônjuge, ou do que você fez ano passado, ou daquela coisa errada que você fez antes de converter. Nós não podemos e não devemos estar conscientes dos nossos pecados, mas sim de que nós fomos perdoados. Consciente de que você foi perdoado, que não tem mais nada. Se Deus não lembra do que você fez, preste atenção, por que você lembra? Se Deus não lembra do que você fez, por que você lembra o seu irmão? Por que você lembra o seu cônjuge? Por que você lembra as pessoas? Se Deus não lembra, meu irmão, ponto, já está resolvido. Amém, irmãos? E aí eu quero te fazer uma pergunta muito clássica. Quantos aqui são pecadores? Levante sua mão, bem alto. Você que está do lado desse irmão que levantou a mão, fala para ele assim: irmão, no final nós vamos fazer um apelo para aceitar Jesus e você pode ir lá na frente, tá? Foi muitas pessoas, o apelo vai ser poderoso. Você não é mais pecador. Diga amém. Nós somos justos. Diga assim: eu sou justo em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, preste atenção, isso é tão básico, mas isso é tão importante. Uma vez que você tem consciência ainda das suas falhas, você se sente até constrangido de dizer que você é justo. Você tem constrangimento, você fica ali meio que ainda lembrando. Preste atenção, você lembra do que você fez. Tem coisas ainda que te lembram, é por isso que você ainda tem essa sensação, esse bloqueio. Eu lembro que muitos anos, eu era discipulador de jovens, muitos anos atrás. E eu lembro que eu fiz um evento numa chácara. Irmãos, fiz uma reunião com a minha liderança. E eu levei eles, e eu falei: tal dia nós vamos fazer um evento lá na chácara, um jejum. Aí aquela correria, eu não preparei nada, não organizei nada, e todo mundo foi. Foi a pior experiência da minha vida. Eu não sabia o que ministrar, inventei um monte de coisa, inventei um negócio de lavar roupa suja, e acabou foi dando problema, e gerou uma briga entre os irmãos. Eu lembro que eu saí dessa chácara, eu passei anos lembrando dessa experiência. E quando eu pensava em fazer algo, vinha aquilo na minha mente. Você lembra daquele negócio que você fez? Eu falava: oh Deus. E eu tinha peso no meu coração. Mas você sabe o que é isso? É porque existe ainda uma consciência de pecado. Mesmo sendo santo, mesmo sendo crente, tem irmãos que lembram de coisas que você ainda nem tinha convertido, e isso te bloqueia. Isso te bloqueia de crescer em Deus, isso te bloqueia de orar, isso te bloqueia de avançar, isso bloqueia a sua identidade. Se você não tem revelação da sua identidade, você vai ficar parado, ou você vai andar e vai voltar para trás, e você vai viver numa inconstância, porque você tem dúvida até de quem você é. Você é justo, amém, irmãos? Então, em vez de ficar lembrando que você errou, em vez de ficar lembrando das brigas, dos pecados, das coisas que você viu errado, das práticas imorais que você teve, lembra o seguinte: Deus me perdoou, o sangue já me lavou, Jesus me ama, eu fui restaurado, eu sou justo, e que isso seja uma declaração nossa, amém, irmão? Declare. Mas quando eu falo em declarar, preste atenção, quantas vezes você já não viu alguém fazendo alguma coisa, e de repente o irmão fala: nossa, mas eu sou terrível mesmo. Já viu alguém falando isso? Nossa, mas eu não tenho jeito. Nossa, mas rapaz, mas eu não mudo não. Nossa, mas eu sou... Você está falando o que você crê. Nada mais, nada menos. Aí você fala: pastor, mas o fulano ali é terrível mesmo, ele está falando certinho. Pastor, o fulano está falando ali que ele é assim, mas ele é mesmo. Mas preste atenção, não é isso que Deus pensa de você. Deus não se lembra. Então você pode chegar no céu e falar para Deus, Deus falar: hã?
que você está falando? Não sei nada disso não. Meus olhos por você são diferentes. Então não tenha consciência das suas falhas e dos seus erros e dos seus pecados. Tenha consciência de que você é santo. Tenha consciência de que você é justo. E declare isso, amém, irmão? Declare isso sobre a sua vida nesse momento. Declara sobre a pessoa do seu lado primeiro. Fala, você é santo, meu irmão. Você é justo. Você é amado de Deus. Você já foi perdoado. Não há falha na sua vida. Diga para ele, você é perfeito em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil, mas isso é a verdade. Essa é a verdade. E se você for esperar, preste atenção, você fala, pastor, mas eu não peco. Todos nós pecamos. 1 João diz que aquele que diz não ter pecado, ele é mentiroso e faz Deus mentiroso. Então como é isso? A questão não é os atos, a questão é a natureza. Então, todos nós pastores, quando somos ordenados, nós recebemos uma aliança. É o símbolo da nossa aliança. Pelo menos deveria, né? Então nós temos esse anel, ele é feito de ouro. Vou dizer algo para você, eu posso pegar esse anel e passar ele na lama, posso passar ele em fezes, eu posso sujar ele terrivelmente, mas é só eu pegar uma água, jogar sobre ele, deixar ele ali de molho passar, ele vai voltar a ser limpo. A natureza dele não muda, ele vai continuar sendo de ouro. Nós também somos assim. Você pode pecar, você pode falhar, mas a sua natureza é de filho de Deus. E você não pode deixar que essa consciência do pecado te condene, te prenda. Tenha consciência do perdão. Não se lembre desse texto de Hebreus 10 ao 12. Deus não se lembra dos seus pecados. Deus não se lembra das suas falhas. Sabe, dentro dessa consciência, quando nós temos consciência do nosso pecado, não do perdão, dentro dessa consciência vai surgir outro pensamento. Sabe qual que é? Eu não sou digno. Ao invés de dentro de nós surgir, se você pensa, eu sou errado, eu sou falho, eu peco mesmo, eu sou um pecador ainda, meu Deus, eu sou terrível, isso vai gerar outra consequência dentro de você. Qual? Eu não sou digno. Eu não posso. É por isso, Deus abriu meus olhos a respeito disso. É por isso que às vezes quando nós falamos, irmãos, impõe as suas mãos. Tem muitos irmãos que não impõem. Tem muitos irmãos que você faz uma oração, você fala agora, irmão, libera uma palavra de Deus. Eles não liberam. Eles não oram que ninguém. Eles não profetizam. Eles não iniciam nada. Fica todo mundo preso, porque dentro de si há um sentimento ainda. Ah, pastor, eu não sou digno. Eu não sou digno de liderar, eu não sou digno de fazer, eu não sou digno de ser pastor, eu não sou digno nem de estar aqui. Você conhece gente que você convida para o culto e ele fala, não vou no culto não. Quantos já convidaram alguém e já ouviram essa resposta? Não, olha, eu preciso melhorar a minha vida primeiro, ou seja, eu preciso tomar banho, eu preciso me tomar banho para tomar banho de novo. Você convida pessoas para vir no culto, elas não querem, mas às vezes, para nós, eles são ímpios, eles estão cientes dos pecados deles, eles estão cientes que ainda sim, eles são pecadores, mas nós já somos justos, amém, irmãos? Mas nós não podemos ter isso, e tem muitos irmãos que falam, não, trabalhar no encontro, não tem como não, não, orar por alguém, não, a profetizar, meu Deus, que profetizar, isso aí é coisa para o pastor Reinhard, não, orar para alguém ser curado, eu não posso, e esse sentimento de eu sou indigno, isso te trava. E quantas pessoas nesses anos, aqui na vida da igreja eu percebi, que tem tanto potencial, tantos dons, tantas coisas para fluir, mas são presas. Sabe por quê? Porque talvez, às vezes, quando estão ali, às vezes sentem até vontade de orar para alguém. Eu falo, não orei muito essa semana não. Eu briguei com meu cônjuge, gritei com meu cônjuge, falei besteira. E tem uma coisa que mais trava, é briga de casamento, palavras duras que foram liberadas. Então você vai se sentindo indigno.
e a consciência de que você ainda é alguém falho, pecador, miserável, terrível, que você é alguém ainda, e você vai se acuando no seu canto, e você perde os dons de Deus, o fluir do Espírito. Deus quer te usar, Deus quer liberar palavras através de você, Deus quer operar sinais através de você, Deus quer começar projetos através de você, às vezes Deus quer começar um avivamento através de você, mas você ainda está consciente das suas falhas, e você fica pensando, não pastor, eu não sou digno. Ao invés de lembrar da consciência de perdão, eu fui perdoado, eu sou amado, eu sou santo, eu sou digno sim, eu sou filho de Deus, Deus disse que eu sou santo, a Bíblia diz que todos os dons já estão em mim, eu sou casa de Deus, Espírito de Deus, então eu vou orar sim, eu vou impor as minhas mãos sim, eu vou colocar, eu vou ministrar, e não interessa o que vai acontecer, porque eu sou filho de Deus. É isso que nós precisamos experimentar, é esse despertar de você sair do seu lugar, de você orar, de você tomar frente, de você não se olhar mais como você era antes de nascer de novo, mas de como Deus te olha agora, e você é justo em Cristo Jesus. Você não vai estar mais perfeito amanhã do que tanto que você já é perfeito hoje, porque o que vai mudar é as suas práticas, mas preste atenção, as suas práticas vão mudar conforme você tem a revelação de quem você é. Você não vai fazer e depois vai mudar. Você sabe quem você é e depois você faz. Quando Jesus ouviu que ele era filho amado de Deus, primeiro ele ouviu, depois ele foi para o deserto. E lá no deserto ele pôde enfrentar o diabo, passar pelas acusações, mas ele já sabia quem ele era. Saiba quem você é essa noite. Você é digno sim, amém, irmão? Tem dons em você, tem habilidades. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem dons na sua vida, habilidades, sonhos, projetos, poder de Deus para se manifestar. Irmãos, nós somos um povo tão precioso. Eu tenho percebido esses dias que tanta gente estava lembrando de um irmão, e ele tinha tanto desejo. Olha para cá, preste atenção, talvez isso seja até você, sirva para você também. Mas ele tinha tanto desejo de fazer um projeto social, uma obra social, um movimento, e tudo isso nessa área. Mas você sabe, às vezes, não se inicia. Talvez você tenha tantos sonhos que eu não vou ter, pastor Mauro não vai ter, pastor Mauro não vai fazer, ninguém aqui vai fazer, porque Deus quer que você faça. E talvez você está esperando de mim, talvez você está esperando do seu pastor, talvez você está esperando do pastor Mauro, mas Deus está esperando de você. Mas você se vê incapaz, você se vê pequeno, você vê-se insignificante, mas se você tiver consciência de que você é amado de Deus, de que você é santo, de que você é justo, que você é escolhido, se você tiver a consciência correta, não uma má consciência, se você, ao invés de pensar nas suas fraquezas, nas suas falhas e nos seus atos ruins, começar a pensar nos atos de Cristo para você, ao invés de você olhar para você e começar a olhar para Cristo, você vai fluir em Deus, você vai crescer, você vai romper, você vai experimentar do melhor de Deus para a sua vida, amém, irmãos? Então nós temos que entender isso, nós não precisamos ter uma consciência de pecado, mas sim uma consciência de perdão. Diga para a pessoa que está do seu lado, tenha uma consciência de perdão e não de pecado. Diga para ele, tenha consciência de que em Cristo Jesus você pode sim, você é digno, você é aceito. Diga para ele assim, não tenha uma consciência de dívida, mas sim de que você tem uma herança. Preste atenção no tamanho dessa diferença. Tem irmãos, olha para cá, que ainda se sentem em dívida com Deus. Ao invés de desfrutarem a herança, o presente, o que Deus deu, eles ainda se sentem em débito. E eu achei muito interessante essa ilustração. Vamos imaginar, pastor Marcos aqui é um homem muito rico. Aleluia! Diga bem, irmãos. Pastor Marcos é um homem muito rico. Só que eu fiz uma dívida com o pastor Marcos. Peguei um dinheiro emprestado. Peguei 100 milhões de reais com ele. O homem é rico mesmo.
Só que é o seguinte, eu peguei esses 100 milhões e eu gastei, torrei, não tem mais nem R$1 no bolso. Só que agora eu não consigo pagar o pastor Marcos. Vou dizer algo para você. Quando você tem uma dívida com alguém, a sua forma de se relacionar com essa pessoa muda. Às vezes não é nem a forma dela com você, mas é a forma sua com ela. Então se eu devo 100 milhões para o pastor Marcos, meu amigo, ele vai sentar aqui, eu vou começar a sentar bem aqui nessa ala. Eu vou começar a me distanciar dele. Eu vou começar a tentar evitá-lo. Por quê? Porque na minha cabeça, toda vez que eu encontrar ele vai estar lembrando da dívida. Ele pode chegar para mim e falar, e aí, paz? Eu falo, opa, paz, meu Deus, será que ele está querendo que eu pague ele? Meu Deus, não sei o quê. Aí um dia, chega um irmão aqui e fala para mim, pastor, vai ter um cruzeiro lá, eu quero pagar para o senhor. Eu falo, aleluia, irmão. Então vamos lá. Aí quando eu estou indo, ele fala assim, pastor, eu vou pagar tudo de graça para o senhor. Desde a passagem até chegar lá o cruzeiro. Aí eu falo, amém, irmão, que benção. Quem é que vai? Não, vai fulano, ciclano, vai o pastor Marcos. Eu falo, o pastor Marcos vai? Nossa. Irmão, vamos fazer o seguinte. Quando que é mesmo essa? Ah, não, essa data aí tem aniversário do casamento da minha esposa. Leva ela, pastor. Ah, irmão, não, aí até que eu vou. Aí eu vou para o cruzeiro, chego lá. Eu vou tentar evitar o pastor Marcos, você sabe por quê? Porque se eu encontrar ele, eu vou pensar que ele está olhando para mim assim, bonito. Dinheiro para cruzeiro você tem, mas para me pagar... Você sabe, às vezes é assim que muitas pessoas se relacionam com o Senhor. Você acha que você ainda tem uma dívida com Deus, e que Deus está lembrando dos seus pecados. Então, o que você faz? O que você faz, irmão? Você foge de Deus. Você não ora, porque você tem medo de orar e você acha que quando você for orar, Deus vai estar lembrando da briga que você teve lá no trânsito. Você vai orar, mas você não quer orar porque você acha que Deus vai estar lembrando daquele site que você olhou lá na internet. Aí você não vai orar, você começa a evitar Deus. E isso começa no dia a dia, você ora menos. Você fala com Deus menos, e quando você vai falar, você faz que nem o sacerdote do Antigo Testamento, o ofertante, você vai levar um cordeiro, vai derramar o sangue, vai falar, meu Deus, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável, Senhor, eu não presto, Senhor, aí você chega diante de Deus, falando algo que você nem é mais. E aí quando você ora, você não consegue orar para ser usado por Deus. Por quê? Porque você se sente em dívida. Você acha que Deus está te cobrando? Ei, rapaz, você leu a Bíblia pouco essa semana, hein? E você quer que essa célula cresça? Rapaz, mas você nem... Qual é a última vez que você jejuou? E o último jejum da igreja você quebrou ainda? Aí você quer um carro. Você quer prosperar. Você acha que Deus está pensando assim de você. Você acha que às vezes quando você nem toca na palavra. Tem irmãos que nem lê a Bíblia mais, por quê? Ele fala, rapaz, eu vou ser confrontado aqui. Rapaz, ixi, meu Deus do céu. Por quê? Porque acham que ainda tem uma dívida com Deus. Mas pelo contrário, meu querido, você não tem uma dívida, você tem uma herança, amém? Deus quer te dar. Agora imagine o seguinte. Pastor Neto não está aqui? Pastor Neto já tem cara de homem próspero, né? Obreiro Guilherme, pastor Guilherme, perdão, que ofensa. Pastor Guilherme aqui também é um homem muito rico. E aí o pastor Guilherme vê a minha situação constrangedora com o pastor Marcos. Aí o que ele faz? Ele vai lá no pastor Marcos e fala assim, pastor Marcos, fiquei sabendo que o pastor ainda está te devendo aí um dinheiro. Pega, paguei aqui para ele. E já paguei a mais contando com juros. O que acontece? A dívida está paga, sim ou não? Eu não tenho mais dívida nenhuma com o pastor Marcos. Só que eu não sei que o pastor Guilherme pagou a minha conta. Agora, mesmo com a conta paga, eu ainda vou continuar evitando ele. E ele vai estar super tranquilo comigo, porque a dívida já foi quitada, já está tudo ok. Mas eu, porque não sei, não tive revelação ainda, eu vou continuar evitando. Sabe, é isso que acontece com muitas pessoas. E eu quero falar para você essa noite, a sua dívida foi paga por Jesus. A sua dívida foi paga na cruz. A sua dívida já foi quitada. Não tem mais nenhum débito diante de Deus. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, tirou as suas falhas, e lá na cruz Ele crucificou todas elas. Então diante de Deus você não precisa ter medo de orar.
não precisa ter medo de se achegar, não precisa ter medo de pedir nada, porque Deus é seu Pai. Amém, irmãos? Hebreus 4,16, projeta para nós, um texto que eu gosto muito. Hebreus 4,16. Diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diga com confiança, diga confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, como que você deve se achegar a Deus? E achegar que eu falo aqui é orar, é buscar, é clamar, com confiança. Confiança que a dívida está paga, que Deus não vai te cobrar duas vezes, em saber que você não tem mais uma dívida, mas uma herança. Você tem prosperidade, porque Cristo se fez pobre para que você fosse rico. Você tem cura, porque Jesus levou as enfermidades para te dar saúde. Você tem que entender que agora você tem dons, você tem prosperidade, recursos financeiros, você tem unção, você tem graça para tudo que você quer fazer. A graça é isso, é a herança de Deus para nós. Amém, irmãos? Mas existe outro tipo de consciência dentro da consciência do pecado. É a consciência de culpa e condenação, ao invés de uma consciência de paz e justiça. Tem muitas pessoas, porque acham ainda que os pecados não foram perdoados, não se sentem dignos, uma vez que eles ainda se sentem que têm uma dívida, eles se sentem culpados e condenados. Achei interessante, o irmão estava me contando sobre um documentário, e ele falava sobre serial killers, aqueles psicopatas que matam muitas pessoas. E esse é um documentário americano, esse psicólogo, psicanalista, ele estava explicando algo. Ele falou que como eles acham os assassinos em série. E ele falou, agora, olha, todo psicopata, todo serial killer, subconscientemente, ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Lá no seu subconsciente, ele sabe que o que ele faz é errado, e ele se sente culpado, e por causa que ele se sente culpado, ele sabe que ele merece ser punido. E o que ele faz? Ele deixa sempre pistas, provas. Subconscientemente ele faz o crime, mas sempre ele deixa algum rastro, ele sempre deixa alguma coisa, para que ele possa ser achado. E isso é algo que ele não faz consciente, mas a consciência dele leva ele a fazer isso, subconsciente. E esse psicólogo lá, deve ser da FBI, da CIA, ele estava dizendo que é assim que eles conseguem achar, porque eles vão achando os rastros. Por quê? Porque ele se sente culpado. E o sentimento de culpa é o que leva, muitas vezes, você a sabotar os seus planos. E se conformar que seus planos não dêem certo. Por quê? Você fala, rapaz, eu sou pecador mesmo, eu sou errado mesmo, por que isso vai dar certo na minha vida? Então, quando as coisas não rompem, o que você pensa? Eu mereço mesmo. Eu mereço que não dê certo. Não, quer saber? Eu não sou um crente de verdade, não. Olha, eu nem oro. Fulano de lá que ora, lê a Bíblia, ele sabe até os versículos de cor. Mas eu não sei de nada. Então, quer saber? Por que eu estou esperando algo de Deus? Eu não mereço mesmo, não. Aí quando as coisas começam a dar errado na vida dele, ele começa a falar até para ele mesmo. Isso aí é verdade, tinha que acontecer comigo mesmo, porque eu mereço. E aí você, às vezes não cresce, não rompe, na sua vida financeira, no seu casamento, você não rompe na célula, você não rompe no ministério, você não rompe nos sonhos, porque você se sente culpado. E acha que o que você está recebendo é punição de Deus pelos seus erros. Preste atenção, olha para cá. Nós temos que saber que Deus está em paz conosco. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz isso. Justificados, pois, temos paz com Deus. Deus está em paz com você. Diga amém. Deus não tem condenação, Deus está em paz. Deus está tranquilo. E agora você não é mais um criminoso que precisa ser culpado.
Você é filho dele. Então não se sinta condenado. Não se sinta culpado. Não deixe essa acusação, e o diabo ainda reforça, porque ele é o acusador, não te deixa achar que você não merece. Você não merece mesmo, não. É por isso que a graça de Deus é sobre nós. Diga amém. É por isso que nós temos a graça, irmão. Não, ninguém merece nada. Eu não merecia estar pregando, você não merecia estar ouvindo, nós merecíamos estar todo mundo no inferno. Nós merecíamos não ter nada de Deus, mas a graça é isso, é favor imerecido. É Deus dando tudo para quem não merece nada. A graça é Deus te pegar, mesmo que você não tenha feito o suficiente, mas Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, porque Ele escolheu fazer isso, porque você é filho. Então não deixe seus próprios planos serem sabotados. Você tem um plano, você tem um sonho, você tem um alvo, você quer prosperar. Muitos irmãos aqui querem prosperar, querem avançar, tem planos grandes no coração, mas você fala, pastor, mas eu não faço o suficiente. Mas fala para Deus, Deus, eu não faço o suficiente, eu não sou bom o suficiente, não sou um bom empresário talvez, não sou um bom profissional, mas me abençoa, me prospera, me dá um salário maior, me dá condições melhores, me dá aquela viagem dos sonhos, me dá aquele plano, me dá aquele carro, me dá aquela casa. Peça para Deus. Não se sinta culpado de pedir. Tem gente que nem consegue orar. Por quê? Porque sabota. Tem irmãos aqui que têm sonhos de crescer, de multiplicar, de orar, mas você se sente culpado. Não, pastor, eu para ser líder, eu não consigo nem falar direito, pastor. Como é que eu vou ser líder? Ah, pastor, mas eu sou difícil demais. Ah, pastor, mas eu sou terrível. Ah, pastor, mas eu sou assim. Irmão, olha para Jesus, amém? Fala para Deus. Preste atenção. Pastor Mário Vergara, ele é pastor da Igreja de Elim. Pastor Mário Vergara, pastor da Igreja de Elim. A Igreja de Elim é uma das maiores igrejas do mundo, mais de 150 mil membros. Sabe, ele é um homem tão simples, tão tímido, você olha para ele, irmão, você não dá nada. Ele é o pastor de uma grande igreja. Ele é uma pessoa totalmente introvertida, é uma pessoa que olhou apenas para Jesus, deixou os dons fluírem. Existe um pastor que nós conhecemos pessoalmente, em uma das viagens, o pastor Cezinha. Você olha para a vida do homem, você olha para a aparência do homem, você não dá nada. Mas o homem é pastor de uma igreja de mais de 5 mil membros, numa cidade de 20 mil. Sabe, nós estávamos na conferência agora, pastor Emílio, pastor de uma grande igreja no Paraguai, homem de Deus. Você olha para esses grandes homens de Deus, eu vou dizer algo para vocês, sabe qual que é a diferença deles? Às vezes para nós, eles tiveram revelação de que não é pelo que eles fazem, mas é por quem eles são. Eu quero dizer algo para você, nós vamos crescer aqui em Palmas como videira, nós vamos crescer nas nossas células, nós vamos crescer em todas as áreas da nossa vida, quando nós entendermos que não é pelo que nós fazemos, mas é pela graça de Deus. É que nós somos filhos escolhidos, que nós podemos sim orar. Você não precisa ter medo de levantar suas mãos nesse culto. Você não precisa ter medo de orar para uma pessoa. Você não precisa ter medo de falar. Você não precisa ter medo de querer crescer. Você não precisa se sentir culpado pelo que você fez ontem, hoje, antes de se converter. Pastor, mas foi terrível demais, foi no meu casamento. Pastor, foi com meus pais. Pastor, mas foi tanta coisa errada que eu já fiz nessa vida. O senhor não tem noção. Eu não sei, não quero saber. Porque não importa o tamanho do seu pecado, importa o tamanho do sacrifício. E o sacrifício foi grande o suficiente para cobrir tudo. Amém, irmãos? É isso que nós temos que ter, consciência de que nós temos paz e justiça diante de Deus. E o que nós devemos fazer? Hebreus 4,16, nós já lemos, vamos ler mais uma vez. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu queria encerrar falando a respeito disso. Acheguemo-nos.
Nós precisamos crescer em intimidade com Deus. Não tem como nós experimentarmos de grandes coisas, não tem como nós nem conhecermos a graça de Deus, se nós não irmos para a fonte que é Jesus. Nós precisamos ir para Jesus, irmãos. Nós precisamos, você sabe, naquele dia mais difícil da sua vida, naquele dia que você mais errou, você precisa falar: Deus, eu sei que o Senhor continua me amando, eu sei que eu continuo sendo filho, eu sei que eu continuo sendo justo, eu sei que o Senhor ouve a minha oração. E você orar para Deus e falar com Deus. Não é você correr, se esconder, fugir. Não é você ficar evitando, mas é você se aproximar. Não porque Deus está distante. Eu não gosto de certos termos por causa disso, né? Aproximar, que eu falo, não é que você está longe, mas é de você falar, de você ter prazer de pegar a sua Bíblia e meditar. Pegar a Bíblia e orar e ler, e saber que aquele Deus que está sendo ali falado naquelas linhas, Ele te ama. Ele não te vê talvez como os seus pais te veem. Ele não te vê como os seus amigos te veem. Ele não está te acusando. Ele não tem pensamentos ruins. Ele não te olha às vezes quando o seu cônjuge te olha quando está zangado. Ele não está olhando para você com olhos maus. Pelo contrário, Ele está com os braços abertos. Sabe qual que é a grande diferença da lei para a graça? É quando Moisés, que representava ali a lei, lá em Êxodo, capítulo 3, a Bíblia diz que então Moisés chegou vendo a sarça queimando, e Moisés foi chegar e Deus falou: espera aí, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Moisés representava a lei, e esse era o relacionamento da lei. Espera aí, você pisar aqui, calma aí, não é bem assim não, não se chegue para perto. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você olha para a vida do filho pródigo que saiu. Primeiro ele pediu a morte do pai, porque pediu a herança antes do pai morrer. Pegou tudo o que tinha, gastou, dissipou com prostitutas, com bebedices e orgias, diz a Bíblia. Foi lá, desperdiçou tudo, começou a trabalhar guardando porcos, que era um trabalho totalmente, o pior trabalho para um judeu. Depois de tudo isso, ele cai em si, lembra que o pai é gracioso até com os trabalhadores. E ele volta. E quando ele chega em casa, aí você percebe a diferença das duas alianças. Ao invés de falar: epa, peraí menino, você está fedido, você está sujo, para aí. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pai o abraça e o beija. Ao invés de falar: tira a sandália, pelo contrário, o pai fala: põe a sandália nos pés. E mais, traz o anel, o símbolo da aliança. Porque os seus pecados, o que você faz, as suas falhas, não podem te tirar da aliança que Deus tem com você. E mais, mata o novilho cevado, comamos e regozijamos. Você sabe, essa diferença é tão grande. É esse olhar que você tem que ter de Deus. Deus está de braços abertos para você. Deus está com os braços abertos, Deus quer o seu coração. Sabe, não ore, nós temos que sair da fase de orar por pressão. Tem que orar, irmã, vamos orar, irmã. Parece o sumo sacerdote no Antigo Testamento. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, para entrar essa uma vez que ele oferecia o sacrifício, havia todo um temor, um medo, uma preocupação. E então, isso não está na Bíblia, é histórico, eles começaram a desenvolver técnicas, porque se o sacerdote entrasse lá e ele tivesse em pecado, e eles não sabiam quando isso tinha acontecido, ele entrasse lá dentro em pecado, ele ia morrer. Então eles começaram a desenvolver uma estratégia: vamos amarrar a corda na cintura desse homem, porque se ele morrer lá dentro, a gente puxa o corpo para fora. E parece que Deus era tão distante, tão perigoso, tão, sabe, ali na maneira que ele se relacionava no tabernáculo. Mas quando você olha para a nova aliança, você vê o contrário. Você não vê um Deus distante, você vê um Deus acessível. Achegue-se. Romanos ali fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o deu graciosamente. Nós não podemos ter restrição para orar. Nós não podemos ter restrição para ler a palavra.
Essas coisas não podem. Sabe, o que Deus mais falou comigo é isso. Deus tocou no meu coração. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Por que as pessoas estão tão ocupadas? Eu falo isso para mim. Por que está tão ocupado? Por que a palavra é tão difícil? Por que parece que é um negócio assim tão trabalhoso, tão distante, tão difícil? Mas na verdade, se nós conhecermos o pensamento de Deus por nós, o coração de Deus para nós, é por isso que Paulo falou: orai sem cessar. É porque Paulo sabia que quando nós conhecemos o coração de Deus, e de que agora nós não devemos ter mais consciência dos nossos pecados, mas sim do seu perdão. Não mais que somos indignos, mas que nós somos dignos. Não mais que nós temos uma dívida, mas que nós somos justos. A dívida já foi paga, nós temos uma herança. Não mais que nós estamos debaixo de culpa e condenação, mas sim que nós estamos debaixo de paz, alegria e justiça no nosso espírito. Eu queria que vocês ficassem de pé nessa noite. E nós vamos tirar esses últimos minutos para orar. Preste atenção. Talvez o Espírito de Deus te mude agora, porque Deus é poderoso para fazer isso. Mas talvez os seus olhos comecem a se abrir. Talvez você não entendeu nada que eu falei essa noite. Mas não tem problema, medita na palavra. Desenvolve uma consciência. Não fala mais: meu Deus, eu não presto, meu Deus, eu não tenho jeito, meu Deus, eu sou terrível. Fala: eu sou santo, eu sou justo. Fale o que Deus fala a seu respeito. E mais do que isso, Hebreus, acheguemos com confiança. Eu queria que você orasse com confiança essa noite. E eu queria que nós vamos primeiro orar, declarar: nós somos amados de Deus, nós somos filhos de Deus,